E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu queria falar sobre 4 livros que eu não gostei, isso para não dizer que eu detestei esses livros. Normalmente nós falamos muito dos livros que nós gostamos e tudo mais, mas existem livros que nós lemos e acabamos não gostando. E ao longo desses vários anos aí lendo livros, tem 4 livros em particular que eu não gostei nem um pouco, que para mim soou muito como uma perda de tempo. E nesse vídeo eu falarei sobre esses 4 livros. Eu já deixo avisado que deve ser um pouquinho polêmico, porque pelo menos 2 desses livros são best-sellers e muitas pessoas gostam. Bom, eu já falarei o nome dos 4 livros, porque talvez quem não tenha interesse em ver o vídeo não precisa ficar até o final, mas aí falarei separado sobre cada um deles em ordem, tá? O primeiro livro é O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Eu detestei esse livro. O outro é o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do Lewis, que é um livro bastante famoso também. O outro é A Erva do Diabo, do Carlos Castanheda. Curiosamente, os 3 têm diabo no título, chamaram a atenção disso uma vez. E o outro que tem review aí no canal é o Epaminondas, o Gato Explicador, do professor Clovis. Bom, o primeiro deles é O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Napoleão Hill foi um escritor estadunidense, ele é muito famoso por livros de autoajuda, né, de tentar orientar as pessoas nessas coisas. Se eu não me engano, o livro foi escrito tipo na década de 30, mas só foi publicado nesse século, não sei exatamente porquê, são coisas que eu lembro. Eu li o livro acho que em 2020, então eu tô fazendo esse review meio que do que eu lembro da cabeça, tá? No livro, basicamente, eu lembro que no início ele contava um encontro com o Dale Carnegie, que era um cara famoso também, sobre sucesso, coisas assim. E aí, eu não lembro mais ou menos o que acontecia, mas o autor, não sei se era o autor do livro Napoleão Hill, ou o personagem, uma alcunha que ele tinha ali no livro, que saiu um dia à noite e foi parar no meio da floresta, no meio de uma tempestade, e aí acordou meio que num lugar e tava lá com o diabo. E o livro é como se fosse uma entrevista com o diabo. Então tem esse senhor humano, essa pessoa lá, que não dá, eu não lembro direito se dava a entender se é o Napoleão Hill ou se é um outro personagem, alguma coisa assim. E ele começa a fazer perguntas para o diabo. E aí o livro inteiro ele é dividido entre a pergunta e a resposta, né? Então é sempre os dois ali interagindo. E aí é sempre uma questão do diabo explicando como é que ele faz para ludibriar as pessoas, para enganar as pessoas. Então o personagem lá fazia alguma pergunta e daí do tipo, por que as pessoas não conseguem economizar dinheiro? E daí ele fala, não, porque eu faço as pessoas caírem em tentação com jogos de azar, com dinheiros com prostitutas, com álcool e não sei o que, essas coisas. E é bem aquele discurso dos comportamentos que levam as pessoas a fracassarem nas coisas na vida e os comportamentos que levam as pessoas a serem bem-sucedidas. Nesse sentido, o livro é um tema bacana. O problema é que, como ele está fazendo a entrevista com o diabo, parece que os motivos, as motivações desses comportamentos é o diabo que está ludibriando a pessoa a ir lá ficar no jogo de azar. E do ponto de vista comportamental isso é problemático, porque eu dizer que é o diabo não explica nada, porque afinal o que é o diabo então, né? Como é que eu atesto o diabo nesse sentido? Então isso foi uma coisa que me pegou muito no livro. Ele falava de comportamentos assim que são importantes para nós entendermos, né, sobre o que leva o nosso sucesso, o nosso fracasso, mas ele era tratado de uma forma que para mim soava até infantil. Eu lembro que em alguns momentos do livro eu estava tão entediado que eu começava a vocalizar como se fosse a voz do diabo. Então o diabo ia falar assim, mas não, eu faria desse jeito e tal, uma coisa mais teatral, e eu começava a ler dessa forma para tornar a leitura mais divertida, sabe? Porque era uma coisa que eu li assim, mas ele não está explicando o comportamento, ele só está dizendo que o diabo é o responsável por aquilo, por fazer a pessoa querer procrastinar e tal. Só que o diabo não explica o comportamento, e isso é muito problemático do ponto de vista prático, né? E eu lembro que tinha até uma hora no livro que o entrevistador lá, o personagem humano, ele conseguia meio que driblar o diabo, sabe? Então é como se ele conseguisse pegar argumentos, incoerências na fala do diabo, né? Então ele tá lá conversando com o diabo, ele faz uma pergunta, o diabo responde, daí ele faz uma outra pergunta, o diabo responde, ele fala, mas antes tu não falaste tal coisa, não sei o que, e o diabo meio que acaba se vendo pego nessas coisas, o que não fazia muito sentido, porque pô, se é um ser humano, como é que o ser humano ele tá conseguindo subjugar ou encurralar o diabo nesse sentido que seria uma entidade maléfica e tudo mais? Então soava até meio caricato as coisas assim. Então foi um livro assim que
Eu não gostei, eu até lembro de falar na época, eu botei só um story no Instagram. Eu acho que eu deixaria o livro para uma criança de 12 anos, sabe, que está tendo contato a primeira vez com essas coisas do tipo a tentação de gastar dinheiro, de querer, sei lá, tá tentado por drogas ou quer ficar jogando videogame. Para uma criança, assim, uma pessoa que não tem uma quantidade de vivência na vida, né, não tem um repertório de experiência para poder entender um pouco sobre comportamento, talvez esse livro sirva ali meio que a porta de entrada. O problema para mim era isso, ele justificava o comportamento como sendo o diabo, e usar o diabo como justificativo do comportamento não explica o comportamento. E para quem gosta de psicologia, análise experimental do comportamento, isso é muito problemático. Então foi um livro assim que eu detestei. Eu sei que é um best-seller, muita gente ama esse livro. Quando eu fui atrás do livro, eu vi algumas pessoas indicando, eu via muita gente falando que o livro mudou a vida delas, não sei o que. Eu falei, nossa, então deve ser mesmo um livro muito foda. E quando eu li, assim, foi uma frustração que só. Mas, como eu falei, essa é a minha interpretação do livro, a minha opinião, porque tem a ver com a minha bagagem, com o tipo de leitura que eu gosto. Talvez se eu tivesse lido o livro muitos anos antes de ter tido contato com psicologia, talvez eu tivesse gostado do livro, então tem essas diferenças, mas foi um livro que eu não gostei. O segundo livro dessa lista que eu li e eu não gostei é o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do Clive Staple Lewis, que foi um escritor irlandês, né, no Reino Unido. Acho que o livro é publicado na década de 40, alguma coisa assim. E o livro ele é meio uma forma satírica de um diabo ensinando um outro diabo, né, como se tivesse vários diabos e hierarquia entre eles, ensinando um outro diabo, né, então é como se tivesse o professor e o aprendiz ali. Então tem um diabo que já é experiente e está ensinando o diabo novato. E aí é sempre uma troca de cartas entre eles. Então o diabo lá já começa o livrinho meio que como se já estivesse num processo de aprendizagem, já estivesse lá na metade, e aí ele está falando das coisas que o diabinho, falaria assim, né, o diabinho e o diabo, que o diabinho fez de errado para tentar enganar um ser humano, as coisas que ele fez certo e tal. E aí volta a carta do diabinho falando o que o diabinho fez dessa vez, o que aconteceu e tal, e aí o diabo responde a carta dele dizendo assim, não, mas como que tu pudeste ter feito isso? Então o aprendizado ali é sempre o diabinho tendo que fazer uma pessoa cair em tentação, o marido trair a esposa, a pessoa não conseguir guardar dinheiro, a pessoa cair na bebida, essa coisa toda. Quando eu li sobre a ideia do livro, e eu vi muita gente falando que o livro era, tipo assim, é um dos melhores livros do Lewis e tudo mais, eu achei assim, parece uma ideia interessante, mas a execução para mim foi muito frustrante mesmo, porque eu li aquilo e falei, cara, é muito bobinho os textos. Eu chegava a ser mais tolo do que o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, que eu não gostei, eu falei aí antes. Então para mim isso acabou sendo problemático, porque assim, é legal, ele tá ali falando meio que do diabo, o diabinho tentando ludibriar as pessoas, enganar as pessoas, contaminar a vida das pessoas, mas não tinha nada prático assim, como se pudesse tirar uma lição de vida dali, nem nada, e nem era tão engraçado assim. Então foi uma decepção muito grande, porque eu esperava pelo menos me divertir com o livro, até porque a edição que eu tinha do livro é aquela de capa dura, na verdade talvez esteja em algum lugar escondido, que eu não guardei na minha estante, mas era aquela edição de capa dura, com relevo e tal, super bonita, e o livro é muito frustrante, é muito broxante, então eu não gostei desse livro. Sei que tem muita gente que gosta, mas quem se identifica muito com os reviews dos livros que eu faço aqui, talvez vendo esse review consiga se preparar para saber se de repente faz sentido ler ou não faz. O terceiro livro aí que eu detestei é o A Erva do Diabo, do Carlos Castanheda, que acho que foi publicado na década de 60. O Carlos Castanheda foi um antropólogo, ele nasceu no Peru, mas se naturalizou nos Estados Unidos. E até onde eu entendi, esse livro era a dissertação de mestrado dele. Basicamente o que ele fez foi fazer uma iniciação ao xamanismo e descrever essa experiência de uma forma antropológica, né? E daí acabar publicando isso como mestrado dele e depois publicando um livro. Então ele acaba indo lá eu não lembro que cidade que ele vai, na fronteira, alguma coisa assim, e conhece o tal do Dom Juan, que é o xamã, e ele passa acho que 3 anos com o Dom Juan. No início ele fica alguns meses, volta para os Estados Unidos, depois ele vai e fica uns 3 anos lá fazendo essa iniciação.
E aí a primeira parte do livro é ele relatando todas as experiências que ele tem, porque daí o Dom Juan fala que ele tem uma planta, que daí a planta dá um tipo de experiência, uma percepção, e aí ele tem como se fosse um objeto, um protetor, como se fosse um espírito animal, alguma coisa, mas é um objeto, e daí o do Dom Juan é um cachimbo, o do Carlos Castanheda, eu não lembro o que era direito lá, que ele acaba tendo que descobrir depois se era uma planta, alguma coisa assim. Só que daí ele conta todas as experiências psicotélicas que ele tem com as plantas, né? Então, o xamã lá, o Dom Juan, faz um preparado das plantas, dá pra ele tem lá as alucinações e em tese ali tem algum tipo de aprendizado. Esse livro para mim era uma expectativa, porque vi muita gente também falando que o livro mudou a vida delas e tal, e eu esperava assim, cara, deve ter vários ensinamentos nesse livro, tem gente que diz que é o livro favorito da vida, gente que eu conheço, inclusive. E eu fui ler esperando assim, é um antropólogo narrando a experiência de iniciação ao xamanismo, o cara deve manjar, né? E aí, cara, a primeira parte do livro, que é ele contando a experiência do xamanismo, assim, é literalmente ele contando as alucinações usando plantas psicodélicas e outras drogas. É literalmente isso. Só que é esquisito porque, assim, ele não podia escrever na frente do Dom Juan, né? Porque o Dom Juan não sabia que ele estava ali fazendo registro e tudo mais. Então ele tinha as experiências e 3 dias depois ele escrevia. Só que assim, qualquer pessoa que já conversou com alguém que utilizou alguma droga psicodélica sabe que a pessoa tem dificuldade de descrever. Né? A pessoa diz, cara, eu lembro muito como eu me sentia, formas e tal, mas a pessoa não consegue descrever detalhadamente a experiência. E aí no livro, 3 dias depois ele escreve, e ele escreve com um grau de detalhamento que eu falo assim, meu Deus, não é possível, né? E todas as experiências dele ali eram, ele conseguia descrever exatamente. Tem uma lá que acho que é uma das últimas experiências que ele acaba se transformando numa ave, num corvo, e ele começa a contar tipo todos os detalhes da parte do corpo lá, como que tá transformando e tal. E eu vi aquilo e falei, cara, não é possível que ele consiga lembrar de tudo isso, né? Muita parte ali deve ser tipo preenchimento de fantasia e tal. Só que a parte mais problemática para mim é porque assim, em tese, quando ele tinha essas experiências, quando ele usava uma planta, ele deveria ter acesso a algum tipo de conhecimento xamânico, né? E eu lembro mais ou menos no livro ele ter um problema com o pai dele, uma relação mal resolvida, alguma coisa assim. Eu li esse livro acho que em 2020 também, eu não fazia review nessa época ainda. E aí tinha uma hora lá que o Dom Juan sempre falava que ele ia descobrir as coisas no meio dessas experiências e tal. E aí quando ele tinha as experiências, ele voltava pro Dom Juan e perguntava o que significa essa experiência e tal. E a resposta do Dom Juan era sempre assim, você descobrirá. Ele nunca falava nada, sabe? Então assim, aí ele tinha as experiências que o Dom Juan dizia que ele tinha que ter para poder fazer iniciação ao xamanismo e aprender as coisas, mas quando ele tinha experiência, ele não sabia o que aquilo significava, e quando ele perguntava para o Dom Juan dizia que ele descobriria por conta própria. E ele não descobriu nada por conta própria no final do livro. Então foi um livro muito problemático para mim, porque deveria ter algum ensinamento e não tinha ensinamento nenhum. Ele relatava a experiência, mas assim, a experiência não tinha um sentido, sabe? Ele só falava assim, eu me transformei no corvo e sobrevoei a área tal. Isso não tem um significado atrelado, ele não tinha uma história que pudesse ter uma associação, sabe? Então foi um livro muito broxante nesse sentido, porque eu vi assim, cara, as experiências não têm experiência. E outra é que assim, quando ele falava que aconteceu tal coisa, o Dom Juan começava a fazer perguntas, aquela coisa meio pós-rock assim, né? Então, depois que a pessoa falou que aconteceu tal coisa, eu digo que era isso que tinha que ter acontecido. Mas nunca antes ele falava. Então ele meio que só validava a experiência. Tipo assim, eu não sei qual alucinação a pessoa deveria ter. E aí eu pergunto que alucinação a pessoa teve. A pessoa disse que teve alucinação X. Eu digo, era isso mesmo que era para ter. Aí é fácil, né? Argumentar dessa forma é muito fácil. Só que daí, quando termina a primeira parte do livro, na segunda parte, o Carlos Castanheda, ele conta, ele faz uma análise antropológica da experiência dele. Quando chegou naquela parte, eu pensei, agora que o livro vai, porque agora é o antropólogo falando, né? Só que para quem sabe a história da antropologia nos Estados Unidos, na década de 60, que é quando o livro foi publicado, durante esse período inteiro, é uma história bastante complicada. O livro do Napoleão Shannon, do Nobres Selvagens,
eu conto um pouco, né, porque o Shannon ele vem na década de 60 para estudar os Yanomamis na floresta amazônica, na verdade no lado da Venezuela, né, nem do Brasil, porque o Brasil está com a ditadura militar, e o Shannon aqui ele fala bastante dos problemas que está tendo na antropologia nos Estados Unidos nessa época, que é essa mesma época do Carlos Castaneda. Só que quando eu li o livro do Carlos Castaneda, eu não tinha lido do Shannon, eu não sabia direito dessa história. E aí quando entra a parte do antropólogo falando, eu falei, pô, agora o livro será muito foda, porque é o antropólogo narrando de uma forma científica e tal. Não é nada. Ele só passa a descrever como se fosse o sistema xamânico do negócio. Ah, porque daí tem as bolas de energia deles, não sei, e não explica nada em termos científicos, práticos, né, de conhecimento de fato. Ele só pegou a linguagem do próprio xamã lá e descreveu o sistema deles. Só que foi um livro muito broxante, porque assim, não tinha ensinamento nenhum. O Dom Juan sempre falava assim, você descobrirá, tipo assim, não sei o que significa, então uma hora tu descobre também, sabe? As coisas que ele dizia que o Carlos Castaneda tinha que experimentar, tinha que experienciar, ele falava depois que o Carlos Castaneda dizia que ele tinha tido tal experiência. Então assim, era literalmente um livro sobre relato do uso de drogas. É literalmente isso o livro, não tinha ensinamento nenhum. Na época eu lembro que eu botei no Instagram, eu falei assim, gente, se alguém viu algum ensinamento, por favor me diz, porque ou o livro não tem nada, ou eu estou num grau de ignorância tão grande que eu não consegui captar absolutamente nada do livro. E eu realmente considerei essa possibilidade, e considero até hoje. Mas é muito difícil, porque foi uma coisa muito broxante para mim. E o quarto livro é o Epaminondas, o Gato Explicador, do professor Clovis, que tem review aí, quem quiser daí ver lá, mas falarei resumidamente. Eu gosto muito do professor Clovis, adoro o conteúdo dele, os podcasts dele, eu adoro o jeito dele expressar, acho engraçado, aquele jeito efusivo e tal. E quando ele lançou esse livro, eu vi assim, pô, que legal, o gato e tal, eu tenho gato também, adoro bicho, e ele usa o gato dele, tipo assim, como se o gato dele fosse o filósofo pra falar das coisas, né? E aí, mas pode ser um livro super divertido e tal, e não é. O livro, assim, é literalmente uma porcaria, não tem aprofundamento em nenhum assunto, né? E várias partes do texto, assim, é meio que só piada. Então o gato analisando que os seres humanos, eles cagam numa privada, enquanto ele faz ali no lugar e alguém limpa para eles e tal. Então tem umas piadinhas assim, mas não chega nem a ser muito engraçado. E a parte que ele analisa, por exemplo, o relacionamento das pessoas é num nível muito raso, né? Então quem quiser entender um pouquinho melhor toda a minha crítica do livro, tem o review lá, para não ficar esse vídeo aí não ficar muito grande. Mas esse aí é o quarto livro que me frustrou bastante, porque eu gosto muito do conteúdo do professor Clovis. Bom, esses foram 4 livros que eu li e não gostei, e eu tinha uma expectativa relativamente boa com eles, né? Eu esperava gostar daqueles livros por tudo que eu já tinha lido, pelas pessoas que gostam e tal, mas foi uma grande decepção. E foram livros que eu tive a sensação de que eu de fato perdi tempo lendo eles, né? A sorte é que não eram livros muito grandes, então não perdi tanto tempo assim. Mas são 4 livros que eu não gostei. Evidentemente tem outros livros aí que eu não gostei tanto, mas eu não posso dizer que são livros que eu detestei de ter lido. São só livros que eu disse assim, não gostei muito, mas tá ok. Não é um livro que faria diferença, não faria falta se eu não tivesse lido, mas também não é um livro que eu desgostei, né? Então fica aí para você só de curiosidade para saber os livros que não passaram no meu crivo. Valeu!